Tá. Tá. A nossa primeira pergunta é: qual é a importância do jornalismo no combate à cultura do estupro? Uhum. Não só no combate à cultura do estupro, né? Mas eu acho que não tem como a gente não falar do cenário atual que a gente está vivendo, né? Nessa pandemia, que eu acho que de alguma forma ela traz de novo o jornalismo para a centralidade, né? Novamente ele entra e consegue cumprir o seu papel social, né? Que a gente acaba esquecendo às vezes. O jornalismo ele é uma ciência social, né? Uhum. E na sua essência está o social, embora isso seja esquecido muitas vezes, né? E eu acho que esse cenário que a gente está vivendo de pandemia do coronavírus, por exemplo, traz de volta o jornalismo para o seu papel crucial, social, dentro de um cenário de total desinformação vindo de todos os lados, né? Eu acho que a credibilidade que vinha sendo perdida do jornalismo, ela se recupera de alguma forma nesse cenário que a gente está vivendo hoje, né? E é isso, é uma coisa completamente nova, né? Um vírus que chega, ninguém sabe ao certo o que está acontecendo. A gente tem muitos meios de chegar à informação, mas eu acredito que aqui o jornalismo ele consegue recuperar o seu papel de credibilidade, né? Aonde é que eu vou me informar sobre o que está acontecendo? Qual é o canal que eu vou buscar com a certeza de que essas informações que estão sendo passadas, elas são credíveis? Eu acredito, percebo nesse cenário atual que de alguma forma o jornalismo ele recuperou um pouco da sua credibilidade. Que nos estudos que eu fiz aqui, como vocês viram, né, esse artigo aqui, ele foi publicado em 2016 ou 2017, se não me engano. Em 2016. 2016. Ele é fruto da coleta de material que eu estava fazendo para minha tese de doutorado. Então, eu estava coletando material desde 2015, material com o qual eu trabalhei foram os comentários de leitores, né? E meio desses comentários, desde 2015, eu vinha percebendo, principalmente, o quanto o leitor estava colocando o jornalismo na berlinda, né? Duvidando do jornalismo, colocando em xeque algo que é essencial para o jornalismo, que é a credibilidade. Então, aqui mesmo, nesse artigo que vocês leram, a gente tem uma das categorias que surgiram a partir da análise dos comentários é a desqualificação do jornalismo. Né? Então, o jornalismo sendo colocado em xeque ali por uma série de questões, né? Sejam questões ideológicas, sejam questões políticas, né? De alguma forma, os leitores estavam colocando a RBS, que é a mantenedora do jornal Diário Gaúcho, aqui no caso, em xeque. E isso se repetiu em todos os comentários que eu coletei em outros veículos, né? Não é exclusivo desse jornal. Então, eu tenho matérias que foram coletadas da Folha de São Paulo, matérias que foram coletadas do Estadão, de revistas também, de matérias veiculadas em televisão, porque eu não foquei só no impresso. E algo que se repetiu em toda a coleta é essa deslegitimação do jornalismo, né? O jornalismo sendo colocado em xeque. Então, vejam que irônico, né? A gente vive numa sociedade onde a gente tem cada vez mais acesso à informação e, ao mesmo tempo, essa que deveria ser a fonte inabalável, ou pelo menos mais credível para o leitor, ela justamente nesses momentos ela é tensionada, ela é colocada em xeque. Né? Então, a importância do jornalismo de se manter como uma instituição digna de credibilidade é justamente abordar esses temas, né? Por que isso acontece? Por muito tempo, o jornalismo se focou muito em priorizar os acontecimentos, né? O Traquina já vai dizer isso, né? Que é um autor que vocês devem ter lido aí, que é bem importante no campo. Ele vai comentar justamente isso. A gente ficou por tanto tempo priorizando acontecimentos e deixou de olhar para as pautas de uma forma problemática que o leitor, né, ele ficou desacostumado, vamos dizer assim, né? Então, eu nunca falei de cultura do estupro. Eu nunca problematizei o fato de uma mulher ser assediada. E aí, lá em 2015, eu resolvo fazer uma matéria dessa. É claro que o meu leitor vai estranhar, né? Tem um dos comentários ali que eu vou destacar, porque eu acho que ele é sensacional, que é um leitor que vai dizer assim, ele coloca em xeque o próprio Diário Gaúcho,
que traz na capa sempre uma mulher seminua, né? Sim. Ele vai dizer assim, sim, vocês querem falar de assédio, mas todos os dias na capa do jornal de vocês tem uma mulher de biquíni, ou tem uma mulher com os peitos de fora. Então, peraí, né? Não está coerente esse discurso de vocês aqui, né? Então, acho que tem tudo isso para a gente pensar. Sim, e esse tipo de comentário vem muito da cultura de que a mulher se veste que é a culpa da mulher, que ela tá daquele jeito porque é culpa que ela tá daquele jeito que ela quer, e se ela sofrer qualquer tipo de violência, aquilo é culpa dela, né? Uhum. Então, Sim, assim, eles não conseguem separar o fato de que aquela mulher que tá de biquíni na capa do jornal, ela tá lá porque ela quer, e a mulher que está sendo assediada na rua ela não pediu por aquilo, ela não está pedindo para ninguém comentar a aparência dela ou como ela está vestida. Sim, sim. E vocês percebem que é um discurso muito arraigado esse da culpabilização, né? Ele é muito imediato, assim, ele é um dos mais numerosos aqui no caso dessa reportagem, e de outras também que eu analisei, geralmente ele é muito automático, assim, vocês vão ver ali que tem uma série de formas dos leitores expressarem isso, do quanto ela saiu com essa roupa, né, também tá pedindo, né, botou essa calça e não quer que as pessoas olhem, né, saiu com essa roupa, ela quer ser vista, ela está se exibindo. Então tem uma série de verdades aí, né, de senso comum, que são acionadas pelos leitores para conseguir culpabilizar essa vítima, né, conseguir colocar, então, nas costas dessa mulher que está sendo assediada, a culpa do assédio. Isso é bem recorrente na cultura do estupro, inclusive quando a gente vai falar do próprio estupro, né? A mulher, em geral, ela vai ser culpabilizada por um crime que ela sofreu, né? Ah, foi estuprada, mas onde é que tu estava? Mas o que tu estava fazendo? Que roupa que tu estava vestindo? Né? Por que tu não ficou em casa? Mulher que fica em casa, isso não acontece. Embora a gente saiba que a grande maioria ali, tem uma faixa de mais de 70% dos crimes de estupro no país sejam cometidos por pessoas muito próximas à vítima, né? Pessoas que moram na mesma casa, na maioria das vezes. Sim. Então, é um discurso de senso comum mesmo que vem sendo reproduzido, né? Até porque, igual você falou, eles não estavam acostumados, né? Ter uma matéria desse tipo, serve como se fosse eles estão se defendendo, né? Parece. É bem. Solta a matéria e uma forma de estar se defendendo bizarramente, né? Aí, uma pergunta que no artigo também tem bastante comentários de mulheres, né? Defendendo esse tipo de assédio. Como é que você vê quanto isso atrapalha na luta contra o assédio? Eu sempre costumo ressaltar algo, inclusive aqui nesse artigo a gente escolheu não nominar quem está fazendo o comentário, né? Então, as sequências ali, vocês viram que elas são numeradas, né? A gente, às vezes, tu consegue identificar se é um homem ou uma mulher que está falando pelo conteúdo da fala, mas a gente optou por não nominar, né? Quem está falando. Partimos de um pressuposto que, culturalmente, todas e todos nós, nascemos dentro de um mesmo caldo de cultura, né? Esse caldo de cultura, ele é machista, ele é racista, ele é classista, ele é LGBTfóbico, e é tudo aquilo que vocês sabem muito bem. E nós nascemos imersos nisso. Eu, vocês, todos nós, né? Então, ao longo da vida, a gente pode trabalhar para desconstruir isso, mas a gente nasceu dentro desse caldo aí, né? Alguns mais imersos, outros menos. Então, a mim não interessa se é uma mulher ou um homem que está fazendo o comentário aqui, porque provém de uma mesma raiz, né? De uma mesma raiz cultural e provém de uma mesma lógica, né? Então, assim, a gente tem que tirar um pouco a ideia de gênero dos corpos das pessoas. Eu posso ser uma mulher e ser extremamente machista, ser extremamente masculinista, e sim, eu posso ser um homem que tem atitudes que não são machistas, né? Eu posso ser um homem que tem atitudes que não vão ser masculinistas, que vão ser muito femininas. Então, assim, cada pessoa é uma sentença. A ideia aqui do artigo é mostrar a unidade desse discurso, que ele independe das pessoas que estão proferindo ele, né? Ele vai ser proferido por muita gente.
vai ser proferido por mulheres, né, vai ser proferido por homens, e ele tem uma mesma fundamentação, né, e é isso que a gente queria mostrar. Mas como tu falou, né, Gabriel, né? Isso. Como tu falou, Gabriel, ali a gente tem várias mulheres que se identificam, né? Ah, eu também sou mulher, e se passar uma mulher dessa, eu vou olhar mesmo, né? Assim, se passa um homem bombado, também todo mundo vai olhar. Então, assim, tem essa coisa de... que eu acho que tem uma das autoras, até que eu cito aqui, que ela é do direito, que ela vai falar do quanto o discurso da mulher, e por isso ela é tão culpabilizada, né? Ele sempre vai ser relativo a um comportamento, a uma forma de vida. Ou seja, algumas mulheres sim merecem credibilidade e outras mulheres não merecem credibilidade. Nesse caso aqui, a gente tem a foto da moça que participou da reportagem aqui. A gente tem vários marcadores sociais aqui que vão localizar essa moça dentro de um discurso também. Ela é uma mulher negra, ela é uma mulher de periferia, né? Então, essa mulher, de alguma forma, a roupa que ela está usando dentro do senso comum não autoriza ela a ser uma mulher que possa ir contra esse tipo de discurso de assédio. E a gente vê isso muito claramente nos comentários aqui, né? Ela quer, ela está pedindo. E a gente não faz essa discussão de raça aqui no artigo, né? Mas com certeza tem um marcador de raça muito forte aqui, porque se as mulheres brancas são sexualizadas, as mulheres negras são hipersexualizadas desde sempre, né? O corpo da mulher negra é visto como um corpo que está ali para servir o homem. Muito mais fortemente que o corpo da mulher branca, né? Isso então, até aparece em alguns comentários, né? Eles falam, essa morena, se passar uma morena dessa, até parece que eu não vou olhar. Eles enfatizam, né, a raça, a etnia dela, né? Em alguns comentários. Sim, é bem marcado. É bem marcado nos comentários também isso. E eu tenho certeza que esses marcadores dela, que são visíveis, como a raça, por exemplo, dela ser uma mulher negra, eles autorizam uma série de comentários aqui. Inclusive esses comentários das mulheres, que estão dizendo, tem uma pessoa que diz aqui, eu já vi ela no banheiro do shopping, ela fica se exibindo mesmo, né? Quem sabe que uma calça dessa tá pedindo, quer que olhe, gosta. Tem muito esse discurso da mulher gosta de ser olhada, né? É muito construído isso desde sempre. E não faz muito tempo eu via pessoas escolarizadas, ditas bem desconstruídas, publicando coisas do tipo passar na frente de uma obra aumenta a autoestima da mulher, porque, né, tu vai ser olhada, tu vai ser exaltada, então, hoje eu tô bem porque eu passei na frente de uma obra e fui exaltada. Não faz muitos anos que eu li esse tipo de coisa como algo natural, tá? Então, é isso, assim, né? Existe uma naturalização desse assédio. Ele é visto como uma coisa natural. Como assim? Aí tem uma demarcação muito da heterossexualidade aqui também, vocês devem ter percebido, né? Como assim o homem hétero não vai olhar para uma mulher dessa, né? Há um projeto de homossexualização da sociedade. Tem um leitor que fala aqui, né? A gente ri, mas é de nervoso, né? Porque é isso. É uma coisa absurda. Exatamente. Gabriel, quer completar? Não, eu queria falar também sobre o acesso à internet, né? Como agora está muito mais fácil, muita gente tem muito mais acesso à informação, mas essas coisas, igual esses comentários no site, ficou muito usuário, sei lá, eles acham que é terra sem lei, assim, né? Então isso contribui também muito para essa cultura do assédio aí. E agora com a internet também não é mais só na rua, né, que sofre a pessoa, né? As mulheres sofrem muito também pelas redes sociais, por perfil, né, até por rede de relacionamento, como o Tinder. Eu vi também pesquisas dizendo que muitas sofrem no Tinder, no Facebook. Então, esse acesso, eu queria que você comentasse também sobre esse fácil acesso, assim, à internet, o quanto isso, em vez de ajudar, porque você tem mais informação, você pode pesquisar mais sobre o assunto, mas parece que, em alguns casos, está piorando, né? Sim. Eu acho que no caso dos comentários aqui, vou me ater mais aos comentários, porque eu percebo que tá dando um barulho estranho, né? Parou.
Eu percebo que existe sim uma naturalização, assim, uma autorização para que todo mundo comente, tá? E no caso desses comentários que vocês viram aqui nesse artigo, eu coletei eles do site do Diário Gaúcho, então nesse caso a pessoa precisava fazer um cadastro para poder comentar, né? Um cadastro que inclusive pedia CPF, nome completo, uma série de coisas assim. Tem comentários que eu coletei do Facebook, aí já é diferente, né? Acho que até facilita mais ainda. Tu já tá logado ali com o teu Facebook e comentar alguma coisa. Aqui vocês vão ver que não é uma carga tão grande de comentários, né? A gente está analisando aqui, em comparação ao Facebook, né? Por exemplo, que eu tenho lá numa mesma reportagem mais de 1000 comentários. O fato de ter que se cadastrar, colocar CPF e tudo mais, ele dá uma filtrada, sabe? No número de pessoas que vão comentar a notícia. É diferente. A análise é diferente, o tipo de comentário de Facebook em relação a sites que tu precisa te registrar, a gente já consegue identificar. Mas eu acho que mais do que autorizar o assédio, porque é isso, né? A internet, ela não é um mundo à parte. As pessoas que estão na internet, elas estão no mundo real. Eu gosto sempre de relembrar isso, né? Esse hater que tá ali, essa pessoa que tá ali falando esse monte de bobagem, ela tá na vida real também. Ela tá na parada de ônibus, ela é teu vizinho de prédio, ela pega o elevador contigo de manhã, é teu colega na faculdade. Então, assim, essas pessoas estão aí. Elas não são uma pessoa, elas não têm uma persona na internet, uma persona na vida real. O que a internet faz é publicizar esse tipo de argumento. A pessoa, às vezes, até nem tem muita consciência disso, né? Uma coisa é eu soltar uma pérola dessa ali com os meus amigos do boteco, ou na minha roda de amigos da universidade, e outra coisa é eu escrever, registrar isso, né? Até a minha análise é feita nessa perspectiva Foucaultiana, a partir do momento que uma pessoa se sente autorizada a digitar e dizer determinadas coisas num determinado momento histórico, é porque isso é uma verdade conveniente naquele momento histórico. As pessoas não criam essas coisas, são verdades que circulam na nossa época, né? Então, essas pessoas não estão sozinhas. Não é só esse cara que está dizendo que as nádegas dessa mulher são patrimônio da humanidade. Ele não é só ele que pensa assim, né? Ele está falando isso autorizado por uma verdade, por um senso comum que ainda faz sentido no momento histórico que a gente está vivendo. Então, a internet, ela publiciza isso, né? Ela leva a níveis inimagináveis de acesso. Talvez isso não chegasse até, a gente não teria ideia que em pleno 2020, ali, sei lá, 2016, tinha gente que pensava dessa forma ainda. E aí a gente vê que, opa, sim, ainda tem gente pensando dessa forma. E eu acho que para nós, jornalistas, acho que o jornalismo ele dá pouquíssima atenção aos comentários, né? Essa é até uma das críticas que eu faço na tese. O Diário Gaúcho e o Extra do Rio de Janeiro, que também é um jornal popular nesse mesmo estilo, são os únicos jornais que respondem aos comentários de leitores, né? Logo depois de veicular essa matéria, de dar toda essa repercussão, 1 ou 2 dias depois, o Diário Gaúcho publicou uma segunda matéria, onde printou alguns desses comentários aí e trouxe especialistas para respondê-los, né? E o que eu vi na maioria dos jornais que eu estudei é assim, tá? A gente publicou a reportagem, a gente abriu um espaço para caixa de comentários, e o que acontece nessa caixa de comentários aí não é de nossa responsabilidade, né? Então, assim, beleza, a gente está tratando um tema polêmico, é o que eu chamo de um novo mapa de significado para a sociedade, que é isso, né? Nunca falamos disso aqui, que a pessoa nem... Como assim? Agora vai me dizer que assediar, que eu olhar a bunda de uma mulher é crime, né? Como assim vocês estão me dizendo isso? E eu solto essa bomba, abro espaço nos comentários e não vou intervir. Eu vou deixar as pessoas se degladiando ali, e eu, enquanto instituição de credibilidade que sou, como jornalismo, não vou falar nada. É isso que a maioria dos veículos vinha fazendo, né? Eu encerrei a pesquisa ali em 2019, não estou acompanhando mais todos os jornais que eu acompanhava, mas pelo que eu percebo, continua assim,
né? A gente abre a caixa de comentários ali, ó, degladiem-se aí, eu não tenho nada a ver com isso, né? Então é bem complicado, assim, também. Acho que o Diário Gaúcho e o Extra foram bem exemplares, né? O Extra mais vezes fez isso. Eu vi que em outras reportagens eles continuaram fazendo isso de responder os comentários de leitores, né? Assim, pensar alguns mais emblemáticos e colocar na roda para responder. Aquela vez que teve estupro coletivo, eles fizeram isso no Jornal Extra. Deram a notícia de que a menina havia sido estuprada, as pessoas ficaram comentando, porque daí foram lá, né, verificar a vida da menina, descobriram que ela ia no baile funk, aí isso já foi o suficiente para achar que ela merecia ser estuprada, né? Não precisa muito na nossa sociedade para essa sentença ser dada. E o Extra foi lá e não, peraí, vamos retomar isso aqui. Ah, a menina participava de bailes funk e tinha contato com o tráfico. Beleza, e isso, sendo ou não verdade, não interfere em nada em relação ao crime que foi cometido contra ela. Foi uma violência cometida contra ela e não há justificativa para essa violência. Então, é preciso se posicionar enquanto jornalismo, né? Não basta largar a bomba ali e deixar as pessoas brigando. Eu acho que o Extra e o Diário Gaúcho estavam sendo bem exemplares em relação a isso. Agora não estou acompanhando mais, mas acho que é uma forma, é uma saída, talvez não a única, mas uma saída da gente conseguir ir aos poucos dialogando com essas pessoas, né? E, de certa forma, parece que esses jornais não respondendo, parece que eles estão dando mais ênfase para essas pessoas, né? Ou prejudicando mais as pessoas que estão sendo assediadas. Não sei, parece isso. Porque eles só soltam. Lavo minhas mãos, né? Uma coisa assim, meio lavo as minhas mãos, vocês tirem as conclusões de vocês. Né? Fiz a minha parte, já fiz a matéria, informei, agora deixa aí. O que é uma postura muito masculinista do jornalismo, né? Tipo, isso é uma discussão que eu faço na minha tese depois. Existem formas e formas de trazer informação para as pessoas. A forma dita natural do jornalismo é a forma autoritária de informar. Ó, tá aqui, aqui estão as minhas fontes, aqui estão as informações, e essa é a verdade, porque tem essa busca do jornalismo por uma verdade única e inquestionável, né? Que a gente aprende lá desde as primeiras disciplinas da faculdade, e que chega um momento histórico aqui da nossa vida que, não existe mais uma verdade única. Não tem mais como a gente trabalhar com essa possibilidade de uma verdade única, não tem mais como trabalhar dessa forma de trazer essa verdade de forma autoritária para as pessoas, né? Ó, tá aqui, vocês vão ter que engolir a minha verdade. Infelizmente, não funciona mais. E aqui nos comentários a gente tem a prova disso, né? Esse tipo de comunicação não faz mais sentido na sociedade que a gente está vivendo, onde a pessoa recebe informação pelo WhatsApp, a pessoa acessa sites e não é capaz de discernir da onde está vindo a notícia que ela está lendo, quem foi que produziu a notícia que ela está lendo, e aquilo tem valor de verdade para ela, né? É um grande desafio para o jornalista hoje conseguir atingir esse público. Eu não acho, tem uma máxima, quando eu estava trabalhando na tese, lendo esses comentários, eu ouvia muito assim, Pamela, não leia os comentários, né? Isso que a gente diz, não leia os comentários de leitores, preserve sua saúde mental. Aí o que eu fiz? Fui lá, não, vamos ver, vamos ler esses comentários aqui. Que a gente vai ficar fingindo que isso aqui não existe, que isso aqui está só na internet. São pessoas reais, gente. Então a gente precisa bolar estratégias para atingir essas pessoas reais que estão comentando aqui, porque elas pensam assim na vida real, né? Não é à toa que a gente elegeu o presidente que a gente elegeu. Eu acho que está completamente ligado aqui, né? Não é à toa que as coisas estão do jeito que estão. A gente está no meio de uma pandemia, tem infectologista falando, tem profissionais da área da saúde falando, tem a Organização Mundial da Saúde fazendo recomendação, e tem o presidente falando contra tudo isso. E as pessoas acreditando no que essa pessoa fala, né? Então, esses valores de verdade e credibilidade que continuam em xeque no nosso tempo. Mas a questão da pandemia, eu acho que para o jornalismo, como você falou no início, é uma oportunidade muito grande de a gente recuperar a credibilidade das pessoas, porque a gente vê, a única coisa que eu vejo na internet são ataques à matéria que for.
Eles sempre atacavam, sempre chamavam, seu jornal comunista, não sei o que, para eles todo mundo é comunista. E com essa crise que o presidente iniciou, dele desautorizar ministro da Saúde, dele desacreditar esses órgãos de saúde, as recomendações, eu vejo pessoas que defendiam o presidente, eu vejo pessoas assim do meu convívio que defendiam o presidente com unhas e dentes, e agora eles estão, tipo, decepcionadíssimos e estão criticando o presidente nas redes sociais e tal, e é uma coisa assim que você não imaginava que eles iriam fazer pelo nível de lealdade que eles tinham, e agora eles estão super criticando e falando, esse presidente é louco, não sei o quê. Eu acho que é uma coisa muito importante, que a imprensa está fazendo a parte dela, de levar informação para as pessoas, e elas estão acreditando, né? E... Sim. É uma coisa muito interessante, é uma virada muito interessante que eu estou vendo, que eu estou observando nas redes sociais, assim, com pessoas com quem eu convivo, com quem que eu conheço. Sim, eu observo esse fenômeno também, Amanda, porque é isso, né? Assim, é um contra um exército de especialistas ali. Eu acho que o jornalismo está cumprindo seu papel muito bem, né? Está conseguindo recuperar um pouco dessa credibilidade que a gente vinha falando que ele estava perdendo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu ainda tenho muitos contatos aqui, né, dentre aí nas redes sociais como um todo, que continuam defendendo e assumindo essa postura. É inacreditável, eu sei. Mas elas continuam assumindo essa postura de a Globo está mentindo, a Globo está querendo provocar o pânico, não assistam TV, não é uma demonização da imprensa, né? De alguma forma, assim. Então agora a gente não pode mais confiar na imprensa, porque a imprensa quer derrubar o presidente, a imprensa mente, né? Então, assim, eu vou dar mais valor para o Twitter do presidente do que para o que toda a imprensa mundial está falando, né? Porque não é só a imprensa brasileira. Né? O vírus ele não começou aqui. A gente tem casos aí por todo mundo e a imprensa mundial trazendo informações sobre isso e uma pessoa ali, né, indo na contramão de tudo isso. E ainda assim tem gente defendendo. E eu estava falando hoje com uma amiga jornalista também sobre isso, assim, né? Gente, como a gente vai atingir essas pessoas, né? Eu particularmente me sinto pessoalmente provocada, porque assim, ó, nitidamente é uma carência de informação ali, né? Essa pessoa escolhe não assistir TV e não ler mais, e ela vai ler o quê? Ela tá lendo o que ela recebe pelo WhatsApp. Por onde essa pessoa está se informando, então, né? Se não é pela mídia. Então, assim, é um desafio para nós, enquanto jornalistas, pensarmos em estratégias para conseguir atingir essas pessoas também, né? Porque é isso, não é uma ou outra, né? Tem muita gente ainda defendendo. E eu acho incrível, eu acho espantoso que mesmo no meio de toda essa crise ainda existam pessoas que não... A grande ficha que Laerte lançou lá no quadrinho não caiu ainda para algumas pessoas. Eu gosto de olhar para isso como um desafio de comunicação mesmo. O que a gente está fazendo de errado que essa informação não está chegando nessas pessoas, né? E não são poucas pessoas, são muitas. E que bom, né, Amanda, que tem gente que está conseguindo perceber a insanidade e a loucura que é continuar acreditando, né, numa pessoa totalmente despreparada e desqualificada para discutir esse tipo de tema. Mas, enfim, seguimos, né? Sim. É só voltando no começo, né, que você fez os 4 núcleos lá dos comentários, né, definiu assim os 4 núcleos dos comentários. Você ficou espantada com tanta gente culpando a imprensa naquele ano? Lógico que hoje em dia, em 2020, muito por causa do presidente, é muito mais fácil a gente encontrar gente colocando culpa. A Folha de São Paulo é atacada quase todos os dias. Mas na época você ficou espantada pelo quanto a gente culpando o jornal em vez, né, de defender? Não fiquei espantada, porque, como eu te disse, isso veio se repetindo ao longo, desde 2015, desde do meu início de coleta, esse núcleo de sentido, de desqualificação do jornalismo, ele está presente em vários tipos de pauta, né? Então, aqui tem a pauta de assédio, em alguns momentos eu estava analisando os comentários especificamente relativos à então presidenta, na época que era Dilma,
E ali também haviam comentários desqualificando a imprensa. Depois eu analisei algumas notícias mais focadas na transexualidade, que era um mapa de significado muito novo também, né? Começou a ser abordado ali por 2016 na mídia. E também as pessoas apelavam para esse mapa de significado de desqualificar o jornalismo, e desqualificando o jornalismo, desqualificar a informação que estava sendo dada. Né? Então, assim, ó, desde 2015, a Folha de São Paulo é chamada de Foice de São Paulo. Desde 2015, eu tenho comentários #Bolsonaro17, #Bolsonaro, nananã. Isso, gente, isso está sendo construído, está sendo plantado, isso não é por acaso que esse homem assumiu a presidência, tá? Não é por acaso que a gente tem essa crise do jornalismo, ela foi sendo construída ao longo de muito tempo, né? Então, assim, nessas matérias, tanto é que eles classificam, tudo vira política aqui, né? Vocês viram, são comunistas, porque isso aqui é pauta de esquerda, né? Porque direitos humanos virou pauta de esquerda, né? Todo mundo que quer falar de direitos humanos vira petralha, todo mundo que traz qualquer notícia que fale sobre LGBT ou qualquer feminismo, qualquer uma dessas temáticas vai ser classificado como comunista, enfim. Esse é um dos núcleos de sentidos da tese, que tem notícias que foram coletadas desde 2015 até 2017. Né? E continua, né? Se vocês forem olhar os comentários hoje, essa desqualificação ela continua acontecendo. Então não me surpreende, me entristece, sim, mas não me surpreende. E eu não tiro a parcela de culpa que o próprio jornalismo tem nisso. É aquilo que eu falei lá no início para vocês. Ficar priorizando o acontecimento e não dar bola para a problemática. Uma mulher foi estuprada ou apanhou do marido, o que a gente noticia? Aconteceu, tal coisa, a mulher matou o filho, matou a mulher e se matou, né? Aquela coisa trágica. Daí a gente noticia. Mas aí a gente não contextualiza. Quantas mulheres morreram nesse ano, né, por violência contra a mulher? Quais são os dados? O que fazer se eu tenho alguém da minha convivência que está sofrendo violência? Eu não dou o serviço, né? Eu dou o acontecimento e não dou o contexto para as pessoas. Então, aí, do nada, eu quero começar a trazer contexto agora, gente, não vai colar. É a forma da gente fazer o jornalismo também que vai influenciar, né? Diferentes formas de fazer jornalismo tocam diferentemente os leitores. E isso foi, vamos dizer assim, as considerações finais da minha tese, que tem muito a ver com esse artigo que vocês leram, né? Que é isso, as diferentes formas de noticiar uma mesma pauta provocaram diferentes tipos de comentário nos leitores. Eu comecei a perceber isso. Então, dependendo da forma que eu trago a informação, eu também desperto diferentes tipos de comentários. Só vou dar um exemplo para vocês, assim, para tentar ilustrar isso que eu estou dizendo, né? Uma das matérias que eu analisei, eu também analisei matérias de revista, e tinha uma matéria que era sobre transexualidade, de uma revista científica, que trazia na capa a seguinte chamada: gênero, : tudo que você sabe está errado. Esse tipo, essa forma de trazer informação para o leitor, eu já estou dizendo, chegando, te dando uma voadeira nas costas, como a gente diz, brincando, né? Tudo que tu sabe está errado. Eis a verdade. Eu, né, o arauto do saber, jornalismo, estou aqui trazendo para você a verdade. Esqueça tudo que você sabe, eu tenho a verdade. Isso é o que a gente chama de uma forma masculinista de trazer a notícia, né? Autoritária. Existe uma verdade, eu a detenho e ela está aqui, leiam. Esse tipo de matéria jornalística provocava uma reação bem específica dos leitores, que era de, interdição. Quem são vocês para me dizerem o que é certo e o que é errado? Né? Era esse tipo de comentário que tinha lá. Agora, a revista tal está achando que é o suprassumo do saber. Então, vocês estão me dizendo que tudo que eu aprendi na faculdade de biologia está errado, né? Então, assim, as pessoas, o primeiro impacto desse tipo de notícia, dessa forma de noticiar as coisas, é a interdição do leitor. O leitor, ele não vai nem ler essa reportagem. Ele simplesmente vai entrar na defensiva, né?
Agora, quando eu tenho uma reportagem, estou falando aqui de reportagem sobre transexualidade, que é um tema bem polêmico, né? Então, quando eu vou noticiar isso de outra forma, de uma forma mais horizontal, né, de uma forma mais feminina, como a gente chama dentro dos estudos de gênero, falando do gênero numa perspectiva epistemológica, né? O gênero, ele está em todas as coisas do mundo. Tudo no mundo tem valor relativo a gênero, não só nossos corpos, não só a nossa vivência. Então, se eu for noticiar isso de uma forma diferente, como o Fantástico fez alguns anos depois, em 2017, teve uma série que ficou bem famosa, acho que eram 4 ou 5 episódios, mostrando primeiro uma criança transexual, depois mostrando um adolescente, depois mostrando uma pessoa que decidiu fazer a cirurgia de transgenitalização, depois mostrando um casal, né? Foram vários episódios abordados numa perspectiva bem artística, né? Então, assim, havia um paralelo entre a história da Alice no País das Maravilhas e a história dessas pessoas. Uma construção, né? Uma construção literária em cima dessa pauta para tentar atingir as pessoas que estavam assistindo a reportagem. E eu percebi, quando eu comecei a analisar os comentários dessa matéria específica, que fazia o paralelo com a Alice no País das Maravilhas, que um novo núcleo de sentido surgiu. Isso já era 2017, né? Eu já estava, assim, analisando aqueles comentários completamente descrente da humanidade, do tipo, gente, onde nós vamos parar com tudo isso? E aí surge um novo núcleo de sentidos ali, que é um núcleo de sentidos que eu chamei de empatia, né? Era, por exemplo, uma pessoa muito religiosa que ia lá e dizia: nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso dessa forma. Nunca tinha pensado por esse ângulo. Obrigada, Fantástico, por me fazer perceber, né, que eu estava sendo preconceituosa. Eu não concordo com a transexualidade, mas que Deus abençoe essa mãe, né, e essa família que está sofrendo tanto. Então, assim, é uma forma de noticiar que tira a pessoa da zona de conforto dela, né, que faz a pessoa se abrir para ouvir o que está sendo dito. É isso, a gente está num nível que as pessoas não leem as matérias, né, elas vão ler o título e já vão sentar pau e comentar e não vão nem ler a informação que tu está trazendo. Exatamente. Então, às vezes, a forma até de colocar o título ali pode ser crucial para que a pessoa leia a reportagem e, mais do que isso, para que ela se abra para esse novo mapa de significado, para que ela leia e se abra para ter empatia com aquilo ali que está sendo dito, né? Então, eu acho que isso é essencial nesse momento. E talvez, igual a Amanda apontou, o jornalismo nunca, nos últimos anos, nunca teve tão em alta, né? Talvez agora seja o momento de fazer mais isso, acertar nas matérias, acertar no ponto, assim, né? De como vai ser transmitida a matéria, né? Para que talvez daqui a um tempo as coisas mudem, né? Porque faz um tempo que não abre uma janela, assim, para o jornalismo de tanta confiabilidade. É verdade, acho que é uma ótima oportunidade da gente recuperar essa credibilidade perdida, né? E reestruturar essa imagem, de se repensar, de se reinventar como jornalismo mesmo, né? A gente tem uma nova sociedade. Não dá para a gente continuar com o jornalismo lá do século XIX, com os preceitos lá do século XIX do jornalismo, no século XXI, gente. Não faz sentido. Não tem como querer buscar o furo. Na sociedade da informação, buscar o furo, quem noticia primeiro não me interessa. Me interessa a qualidade. Isso é interessante de você falar do furo, porque eu estava pensando nisso justamente hoje. O Estadão publicou uma matéria falando sobre que o Bolsonaro levou aquele remédio hidroxicloroquina para uma reunião do G20 sem o remédio ter, sem ter segurança 100% de que ele funciona. E a matéria era bloqueada do Estadão. Era bloqueada só para assinantes. E eu queria muito ler. E aí eu não, fiquei pensando, eu falei, não, outro jornal deve ter dado isso aqui também. E eu fui lá, procurei e realmente, todos esses portais maiores, G1, Estadão, a Folha, todo mundo deu a mesma notícia. E aí eu consegui ler no G1 falando a mesma coisa. É uma coisa interessante porque esse negócio do furo, eu acho que é um pouco subestimado agora, né? Não existe mais essa do furo. O que vai fazer a pessoa ler sua matéria é como você tá lá ranqueado na internet. Se o seu site tem mais relevância ou não,
é o que as pessoas vão conseguir ler, né? E uma pessoa, um indivíduo pode dar o furo primeiro no Twitter, como a gente vê acontecer muito, né? Jornalista que não está mais trabalhando em redação dá furo ali via Twitter, gente. Então, assim, não faz mais sentido, né? Agora, ok, eu li aqui 140 caracteres sobre isso. Uou, lindo. Cadê a matéria? Cadê a contextualização? Cadê as ligações, né? Cadê a ligação com o presente, com o que está acontecendo? Cadê o complemento disso aqui? É isso que me interessa. Não me interessa quem trouxe o furo. Me interessa o que está sendo feito depois com esse furo, com essa informação que foi trazida, né? Então a gente muda, não é mais a mesma lógica, né? É uma virada de chave mesmo que a gente tem que fazer. Não é mais uma verdade. Talvez tensionar a verdade seja o melhor que a gente possa fazer. Eu não quero a verdade pronta. Não me interessa que se o Estadão vai me dizer X, se eu quero ler o X, o Y e o Z. Eu quero ler tudo e tomar a minha própria e ter a minha própria conclusão, né? Então é isso também. Tem todos esses tensionamentos que precisam ser feitos nessa nova realidade de acesso à internet, de popularização da informação e de tudo isso que vocês sabem muito bem, né? Então o jornalismo também precisa se reinventar. Não é à toa, a gente tem exemplos muito bacanas aí em atividade, né? A gente não está propondo nenhuma utopia inalcançável. Vide Eliane Brum, por exemplo, que é uma pessoa que faz um jornalismo totalmente feminino, horizontal, né? Que procura trazer diferentes nuances, diferentes verdades no seu texto. Faz textos que, dentro da lógica da internet, seriam longos demais, né? As pessoas não vão ler porque é muito texto. E tá aí a Eliane Brum provando que um texto bem escrito continua atraindo leitores, né? Sim. Ou que tipo de leitores você quer atrair também, né? Acho que tem várias coisas aí para a gente pensar juntos, né? Não tem uma resposta pronta para isso. Acho que está tudo muito em construção ainda, em relação ao futuro do jornalismo, principalmente, né? Sim, o melhor mundo seria a junção, né, da tecnologia com o jornalismo, assim, o pessoal começar a aprender a fazer de uma nova forma, né? E também é muito por culpa não só dos jornalistas que escrevem, mas das corporações para qual eles trabalham também, né? Que seja que as corporações também tenham um peso aí nisso. Sim, o novo jornalismo passa por uma reconfiguração desse ambiente de trabalho do jornalista, né? Não faz mais sentido uma pessoa chegar na redação e ter 7 pautas para fazer num dia. Qual é a qualidade dessa informação que eu vou trazer para as pessoas? Mas a gente tem vários, aí mais uma vez, vários exemplos em curso de coisas que estão dando muito certo, né? A própria Pública, que é uma agência de notícias financiada por financiamento coletivo e que consegue fazer um trabalho investigativo que é louvável, né? Que está conseguindo fazer jornalismo de uma forma fora das estruturas, né, que a gente conhece aí, e com apoio popular, com apoio de pessoas que financiam isso, fazendo trabalho jornalístico verdadeiramente, né? Sem ter rabo preso com ninguém, sem ter rabo preso com empresa, e buscando esse jornalismo mais horizontal mesmo, né? Mais aberto à alteridade, mais aberto a essas múltiplas verdades que a gente tem nesse ambiente de hoje. Voltando lá no nosso assunto da cultura do estupro, você acha que essa reação que a gente tem na internet, dos comentários e tal, é uma coisa que acontece só aqui no Brasil, ou você acha que em outros países existe também essa culpabilização da vítima, esse ataque à imprensa? É uma coisa assim que está acontecendo a nível global, ou é mais uma coisa do Brasil, uma coisa assim da cultura aqui no Brasil, dos costumes aqui no Brasil? Em relação especificamente à cultura do estupro, tu fala? Isso. Porque é isso, a gente tem diferentes realidades culturais, né? Em alguns países a gente avançou muito mais em conquistas, né? A gente tem uma equidade de gênero que não dá para comparar aqui com o Brasil, né? Se a gente for falar de Alemanha, enfim, os países nórdicos aí, em termos de igualdade de gênero, estão muito além, né? Não tem nem como a gente comparar. Se a gente for falar em América do Sul, aí sim, acho que a gente tem uma realidade ainda bem parecida com os nossos vizinhos, em relação a essa forma de olhar para a mulher, de olhar para o feminino,
falando aqui especificamente da cultura do estupro e do assédio, tá? O próprio Brasil, por suas dimensões continentais, aí tem algumas diferenças territoriais, eu acredito, tá? Em termos até de dados de violência, a gente consegue ver diferença. Se tu olhares a perspectiva por estado da Federação Brasileira, em termos de casos de violência contra a mulher, a gente já vai ter um mapeamento bem diferente aí em diferentes estados. Mas sim, existe uma cultura comum, que é uma cultura ainda muito machista. Sim. Na América do Sul como um todo, também é possível identificar isso, tá? Tem outros estudos que abordam esse tipo de comportamento em relação à relação texto jornalístico e leitor, tá? Eu já li coisas aí que abordam especificamente isso, mas acho que em relação ao mundo não dá para comparar, não, viu? A gente tem outra forma de pensar, né? Uma outra cultura muito diferente em alguns países já, né? Que acho que não imagino na Alemanha comentários desse tipo, tá? Por exemplo, que é um lugar que eu conheço um pouquinho mais porque eu tenho amigos morando lá, enfim, a gente conversa um pouco sobre isso. Sim. E acho que não. Mas, infelizmente, na América do Sul, sim, acho que ainda é uma realidade bem presente, tá? Infelizmente. Eu estava comentando com a minha mãe esses dias e, assim, talvez essa questão do Brasil ser tão... América do Sul em si, os países que foram colonizados pela Espanha e por Portugal, de serem tão machistas e essas coisas, é uma questão da onde a gente veio, dessa questão de ser colonizado por países católicos e tal. Fugindo um pouco aqui também da coisa, mas é uma questão, eu acho que essa é uma influência dessa coisa que a gente, da onde a gente veio, né, de como surgiu a nossa sociedade. Sim, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, porque não tem como a gente separar as nossas raízes culturais, que eu vinha falando antes, esse caldo de cultura da onde a gente vem, ele foi construído em cima da nossa história, né? E das verdades que foram sendo construídas ao longo da nossa história. E a gente é um país que foi construído em cima de muita violência, né? De dominação e violência. Porque é isso, eles não chegaram aqui para nos colonizar pacificamente. Eles chegaram estuprando as indígenas, eles chegaram trazendo pessoas escravizadas de outros países. E é em cima disso, de uma ideia de fé também muito distorcida, que a gente construiu o que é o Brasil hoje. Né? Uma ideia de quem merece credibilidade, quem não merece. É toda uma construção baseada muito fortemente em raça, gênero, classe, que é feita desde os primórdios da nossa colonização. E é por isso que eu digo que na América do Sul é tudo muito parecido, porque nós fomos todos colonizados. Né? Todos os países da América Latina tiveram isso em comum, esse tipo de colonização muito violenta e muito com viés religioso também. Não dá para a gente separar, né? Então, sim, isso que tu fala tem tudo a ver com o que a gente está falando. É inseparável do que a gente está falando. O Brasil é construído em cima desses preceitos, né? Desses preceitos muito violentos e dessas verdades convenientes para alguns que vão sendo reiteradas ao longo dos anos, né? Uma ideia de branqueamento da população que vem desde a época da colonização, né? Uma construção muito forte de raça e de gênero como inferioridade, né? Mulheres como inferiores, como incapazes, pessoas pretas como inferiores, preguiçosas, incapazes, indígenas. Olha a imagem que a gente tem até hoje das pessoas indígenas, né? Porque são preguiçosos, porque não gostam de trabalhar. Tem um senso comum. Eu acho que em relação às pessoas indígenas é o mais bizarro de todos, né? É o mais forte que a gente tem até hoje de construção de senso comum que permanece. As pessoas olharem para as pessoas indígenas e ainda não entenderem, né? E ainda olharem para essas pessoas como preguiçosas, como pessoas que não querem trabalhar. E a gente tem essa construção para as mulheres, a gente tem essa construção para as pessoas negras, a gente tem essa construção para as pessoas LGBT. Então é isso, né? Toda essa construção de senso comum é histórica. E aí, o bom disso tudo é que tudo que é construído pode ser desconstruído, né?
essa invenção da realidade, essa construção da realidade, que é um termo que eu trabalho teoricamente com ele, o grande lado positivo disso é que a gente pode trabalhar como seres de cultura que somos. A gente está tecendo a cultura e sendo tecido por ela ao mesmo tempo. A gente pode cristalizar esses valores, né? Que tipo, beleza, tô aqui no meu privilégio de mulher branca e para mim tá tudo bem. O racismo continua acontecendo, não me afeta, né? Vou cristalizar isso aqui, ok? Ou eu posso, né, fazer a retenção disso aqui. Não, isso aqui não, eu não admito continuar construindo e costurando a cultura dessa forma. E eu acho que a gente tem um papel como jornalistas, né, e esse papel social que eu falei lá no início passa por isso, a gente conseguir trazer para a pauta e conseguir trazer para a nossa atividade justamente isso, né, a gente conseguir colocar em pauta e mostrar para as pessoas que sim, somos diferentes, mas a gente não vai cristalizar essas diferenças em desigualdades. Ser diferente é uma coisa, ser desigual é outra. Né? Então, acho que passa muito pelo nosso papel jornalístico, bater muito em cima dessa tecla e não contribuir e não corroborar com a cristalização dessas violências, né? E dessas formas todas de violência que a gente vinha falando até aqui. Ok. Amanda, sim. Eu só vou. Vamos, então, mais uma pergunta que a gente preparou aqui. Lá no seu artigo, que você publicou em 2016, você concluiu 77% daqueles comentários, eles eram negativos, né? Ou com ataques à imprensa, ou com culpabilização da personagem da reportagem. E você disse que encerrou a pesquisa em 2019. Você conseguiu observar alguma melhora nessa forma que as pessoas abordam esse tipo de tema? E se também você viu se a imprensa ela começou a falar mais disso? Porque justamente eles atacaram aquela reportagem porque eles falaram, uma coisa que eles nunca tinham trazido, eles trouxeram e as pessoas tiveram uma reação ruim. Você nota um manso tanto pela parte das pessoas, como elas aceitam esse tipo de conteúdo agora, quanto da imprensa de abordar esse assunto com mais frequência? Sim, exponencialmente, desde 2015, eu percebi um aumento nesse tipo de temática, né, no registro de notícias abordando esse tipo de temática, e eu percebo isso também, essa mudança, ela é estrutural no jornalismo, né, então a gente tem outras pessoas indo para a redação, e eu acho que essa mudança, ela acontece por dentro. Então eu tenho, essa matéria, por exemplo, aqui do Diário Gaúcho, ela foi escrita por uma menina muito jovem, que ela era, por coincidência, eu conhecia essa menina, ela foi aluna da URGS aqui, da Fabico, onde eu fiz o doutorado e dava aula lá, né, e ela tinha recém começado a trabalhar lá no Diário Gaúcho, e sugeriu esse tipo de reportagem. Então, existe uma mudança estrutural aí, né, e aí a importância também das faculdades de jornalismo, e da gente abordar esse tipo de temática com os estudantes, né. Quando eu fiz a minha faculdade, há 10, 15 anos atrás, não se falava sobre gênero, não se falava sobre direitos humanos, né? Então, assim, e por isso que eu digo, eu não estou culpabilizando os jornalistas quando a gente analisa esse tipo de matéria, né? A gente não está culpabilizando o jornalismo. Ninguém nasceu sabendo. E é uma pauta muito nova, né? Sim. Mas a gente precisa aprender a buscar esse conhecimento, então. Se não foi na universidade, vocês estão tendo o privilégio de escolher abordar esse tipo de temática e trazer essa temática à pauta, né, no curso de vocês, coisa que até bem pouco tempo não era feita, né? Eu não sei se vocês têm alguma disciplina específica para isso no currículo. Geralmente, assim, pela última análise que eu tinha feito ali em 2018, quando eu terminei a tese, a gente não tinha disciplinas para trabalhar gênero e direitos humanos dentro da grade obrigatória do curso de jornalismo. Não, nós ainda não temos. A gente escuta de um professor ou outro, mas é assim, é o professor que quer trazer para a gente. Não é uma coisa que a faculdade pensou. É o professor em si que ele vai e aborda o assunto. Tanto que a nossa revista, isso foi...
não é curricular. Tanto que o tema da nossa revista foi a gente que escolheu, né? A gente tinha essa liberdade de escolha lá na hora de fazer escolher os temas, então foi uma escolha nossa abordar esse tipo de coisa. Mas na faculdade não tem nenhuma grade específica para isso. Então, eu acho que aí a gente consegue entender muito do jornalismo que vinha sendo veiculado, né? Então, eu acredito que essa mudança estrutural, ela tem a ver com o contexto, é claro. Então a gente tem a Primavera Feminista em 2015, uma série de movimentos de mulheres que, mais uma vez, ganham destaque. Não é que eles não existissem, tá? O movimento feminista está aí há muito tempo, mas eles ganham alguma projeção a partir da Primavera Feminista, e é claro que isso engaja os veículos de comunicação a trazerem essas pautas à tona, né? Mas, somado a isso, que eu saliento que também é uma mudança estrutural dentro das redações, né? A gente tem pessoas mais jovens que ao longo da sua universidade, da sua faculdade, abordaram esses temas, né? Muito por vontade, assim como vocês estão fazendo, né? Assim, nas brechas que a universidade dá. Então tá, vocês podem escolher o tema da revista. Então nós vamos fazer um podcast, vocês podem escolher o tema. Nessas brechas que os alunos estão trazendo as temáticas de gênero, as temáticas de transexualidade, LGBT, tudo isso só está vindo para a universidade porque os alunos estão trazendo. E isso é louvável, isso é maravilhoso, né? Só que isso não exime a universidade de se preocupar e de perceber o compromisso que é, né? Como é que eu vou formar um jornalista que não estudou direitos humanos, que não estudou gênero, que não sabe o que é gênero, que não sabe se aprofundar nesse tipo de pauta? Isso é irresponsabilidade também, né, das universidades. Então, existe essas duas coisas, eu acho que caminharam, eu percebi o aumento, sim, do número de pautas sobre essa temática, e como eu falei antes para vocês, sim, eu percebi uma diferença nos comentários, que bem no finalzinho, ali em 2017, nas últimas coletas que eu fiz, que foram essas reportagens mais voltadas para os valores do feminino, que eu comentei, pautas mais sensíveis, pautas trazendo esses indivíduos para o centro do debate. Então, se antes o Fantástico falava de transexualidade, trazendo um médico para explicar o que era transexualidade, trazia o geneticista para falar se aquilo era uma mutação genética ou não, em 2017, o Fantástico escolhe trazer uma criança que é transexual, um pai e uma mãe que recém descobriram isso para dar o seu depoimento, né? Mostrando o quanto, sim, isso foi muito difícil, mas o quanto essa criança é uma criança saudável, uma criança que era muito feliz e que agora, assumindo a sua nova identidade de gênero, consegue, de alguma forma, viver na sua plenitude, né? Vão lá na escola da criança, mostram a professora, mostram os coleguinhas, ouvem essa criança, escutam o que essa mãe e o que esse pai têm a dizer, escutam esse pai relatando que foi contra no início, né? Que queria bater na sua filha, que achou que a culpa era da mãe que não estava criando direito, né? De trazer essa realidade mesmo que a gente sabe que acontece, que é humana, trazer essa humanidade para a pauta. E isso faz o comentário dos leitores tomar um viés completamente diferente. Ali eu consigo ver a humanidade nos comentários. Ali eu consigo ver a empatia. Que é do tipo, nunca tinha pensado sobre isso. Nossa, Deus abençoe essa família. Ninguém merece sofrer, todo mundo merece ser feliz. Então aí eu consigo identificar uma mudança na raiz desses comentários, né? Só quando o jornalismo começa a noticiar de uma forma diferente. Eu tô falando demais aqui, eu vou começar. Não, mas tá ótimo. É só para, né, ficar claro que a mudança do comportamento das pessoas, como você falou, ela não é que é uma responsabilidade do jornalismo, mas é como o próprio jornalismo vai conseguir mudar a forma como as pessoas reagem, né, às diversas coisas. Então, assim, tá na mão do jornalismo isso, a forma como ele aborda a questão, como você mesmo falou, lá
no artigo, eles tiveram, 77% das pessoas tiveram uma reação ruim, e já nessa da Globo, do Fantástico, que eles decidiram mudar a forma que eles estavam contando aquela história, a reação já foi totalmente diferente. Exatamente. Um dos objetivos do jornalismo é trazer informação para essas pessoas, né? Mas se eu vou trazer um título completamente autoritário, vou trazer a informação de uma forma autoritária para essas pessoas, eu vou fazer com que elas não leiam. Então, eu não estou cumprindo o meu papel social, né? Eu não estou cumprindo o meu papel social de jornalista se eu não estou conseguindo fazer as pessoas lerem a informação que eu estou trazendo. Nossa, fiz uma pesquisa histórica linda, entrevistei fontes incríveis, mas ninguém está lendo o que eu estou escrevendo. Eu estou cumprindo meu papel social aqui? Talvez não, né? A mim parece mais interessante que eu consiga atingir essas pessoas de alguma forma. E se eu precise, para começar, porque é uma pauta, estou falando aqui da pauta da transexualidade, tá? Que é explicar para uma pessoa que alguém que nasceu com pênis pode ser uma mulher. Tu entende o tilt no senso comum que isso dá? É isso, assim, ó, falando nu e cru aqui. É trazer essa informação. Uma pessoa que nasceu com uma vagina pode ser um homem. E ela não precisa operar. Ela pode continuar com a sua genitália e ela pode se sentir, sim, uma mulher, um homem. E mais do que isso, ela pode não cumprir a expectativa de gênero. Eu posso nascer com uma vagina, me sentir um homem e me atrair por outros homens. Isso dá um tilt completo na cabeça de uma pessoa, gente, que nunca leu nada sobre isso. Então, sim, talvez, num primeiro momento, quando eu vou trazer esse tipo de pauta para o meu leitor, talvez agir de forma autoritária, agir de uma forma de trazendo aquela verdade única, inquestionável, não seja a melhor estratégia mais, não. Né? Talvez eu precise atingir essas pessoas num primeiro momento de outra forma. E isso não significa deixar de lado os preceitos do jornalismo. Né? A gente vai trazer a fonte também para falar. A gente vai trazer o especialista para falar. Mas quem é o especialista que eu estou trazendo? Será que para falar de transexualidade só importa trazer o médico? Ou será que não seria interessante eu trazer um sociólogo para falar sobre isso também? Ou uma socióloga, melhor ainda, né? Será que não seria mais interessante eu trazer outros e outras profissionais para falar sobre esse tema? O jornalismo ele é masculinista na medida em que ele constrói o conhecimento dentro dessa premissa de que alguns conhecimentos valem mais do que outros. A medicina está lá, né? No topo do conhecimento credível na sociedade. Mas quem está estudando a transexualidade são os sociólogos. Então, talvez eu possa trazer o médico, mas também trazer um sociólogo para falar sobre isso, né? Então, é a gente repensar o jornalismo desde a sua raiz, sem deixar de lado os preceitos de busca pela verdade, de verificação da informação, né? Não é deixar de lado esses preceitos essenciais, mas sim tentar pluralizar a forma de trazer essa informação para ela atingir os leitores. Se eu não atinjo o leitor, o jornalismo deixa de cumprir a sua função social. E eu acho que é aí que a gente deve atentar. É isso que a gente está deixando de lado, talvez, nesse momento. Semana passada eu fiz uma matéria sobre transexualidade, e aí os médicos assim, que falavam com a gente, era muito estranho, assim, algumas coisas, a gente nem colocou na matéria. A gente uma coisa ainda muito biológica ali, né, muito fechada. A gente conseguiu achar uma psicóloga, que ela é focada em pessoas trans, tudo, aí sim a gente conseguiu conversar. E além dos personagens que a gente trouxe, mas era bem isso de desconstruir mesmo, porque uma das personagens, o pai dela não aceita, bate, e nem só o pai, a mãe, a família toda, assim, eles moram numa guerra, mas ela falou que ainda não tem como sair de lá, fazer dinheiro, tudo, mas é muito estrutural, assim, tudo. E eles não entendem como ela era um menino, agora é uma menina, então é bem isso, né? Desconstruir, né? É muito difícil, né? Porque é uma construção que vem sendo feita há muito, muito, muito tempo, né? E existe uma expectativa de gênero em relação... A criança nem nasceu e já existe uma expectativa de gênero em relação a ela. Vai ser uma menina, vai ser um menino. Esse aqui vai ser pegador. Essa daqui vai te dar trabalho. Gente, a gente já constrói uma expectativa de um ser que nem nasceu ainda.
né? É muito forte isso, muito, muito forte. Então não é algo que vai ser desconstruído assim tão fácil, viu? Mas a gente está no caminho. E eu acho que a gente precisa continuar falando sobre isso, né? E o jornalismo tem um papel essencial nesse sentido, né? É trazer a pauta, é trazer esse novo mapa de significado para as pessoas. Ah, vocês nunca tinham ouvido falar sobre isso? Pois tá aqui, existe, né? Lidem com isso. Jornalismo, principalmente o televisivo, né? Ele entra na casa das pessoas sem pedir licença, né? Essa pessoa que assistiu essa reportagem, essa série do Fantástico, talvez nunca na vida dela não quis conversar sobre isso com ninguém, né? Não quer se interessar em buscar informação sobre isso. É muito. O jornalismo televisivo entra muito mais, né? Porque o impresso agora, né? O impresso, isso para algumas pessoas, né? Para as pessoas mais velhas, tudo, ainda a TV é um meio de comunicação muito maior, né? Do que a internet. Sim, a gente fala da internet dentro do nosso privilégio aqui, né? De ter acesso e viver num grande centro urbano, mas a gente sabe que a televisão ela ainda tem uma abrangência e um alcance muito maior do que a internet, né? Que o jornalismo de internet. TV tem em qualquer lugar, basta vocês olharem as pesquisas aí. Todos os lares do Brasil, olha, 99,6, se não me engano, dos lares brasileiros têm televisão. Agora, computador, esse número cai drasticamente. Quem acessa a internet ainda é pelo celular. E aí a gente sabe que o acesso já fica bem mais limitado, né? Porque essas operadoras, elas vendem os pacotes da internet com WhatsApp e Facebook grátis. Mas o resto dos sites não é. O acesso da internet não é gratuito. Então a pessoa vai se informar por onde? Pelo Facebook. E isso nossa, isso é problemático em vários níveis, né? E o WhatsApp também se tornou isso, né? De fake news, por causa muito disso também. É, exatamente. Pela forma que essa construção do acesso à informação se dá na internet hoje no Brasil, né? As pessoas não têm computador em casa, gente. As pessoas acessam pelo smartphone. E o que elas estão acessando pelo smartphone, né? Então, tá tudo interligado aí, esse lance de construção de fake news pelo WhatsApp que tu falou, né, Gabriel? Então, não tem muito como separar as coisas, não, né? Sim. E acho que é isso, hein, Amanda? Pamela, muito obrigado. Além de responder nossas perguntas, você também abriu assim nossa cabeça sobre a forma como a gente vai escrever, né, essa matéria, porque eu tinha um caminho na minha cabeça e eu estava um pouco de dúvida e tal. Mas assim, coisas que você falou que a gente nem esperava que, né, que você fosse abordar, abriu muito assim o leque de opções de como a gente pode escrever essa nossa matéria. Ai, que bom, fico bem feliz. E se precisarem, só chamar ali no WhatsApp, tá? Fiquem bem à Tá vontade. bom. Se na hora de escrever ali surgir alguma dúvida, quiser perguntar mais uma coisa, fiquem bem à vontade para me chamar. Do que eu puder ajudar vocês, tá? Estou disponível. Ok, tá bom. Muito obrigada. E se cuidem aí, né? Se cuidem, lavem as mãos, cuidem da saúde mental de vocês, né? Sim. Fazer exercício físico, se alimentar bem, aumentar a imunidade aí, que a gente vai passar por tudo isso. E vamos sair melhores, tenho certeza. Tá, muito obrigada, então, tá? Imagina, Boa noite um beijo. E um beijo. Tchau. Se cuidem. Tchau. Você também. Tchau. Oi, deu certo?